Quando você está no auge como uma estrela do rock, o sucesso parece que nunca vai acabar. Mas a realidade bate à porta, e muitos músicos se veem falidos, apesar da fama. Aqui estão os roqueiros que ficaram completamente falidos. Vamos apresentar a você 22 astros do rock que perderam todo o seu dinheiro tão rapidamente que nem perceberam. Billy Joel. Billy Joel, um músico lendário famoso por sucessos como Piano Man e Uptown Girl, alcançou um sucesso massivo nas décadas de 1970 e 1980. Seus álbuns venderam milhões. Seus shows esgotavam no mundo todo, e ele parecia intocável. No entanto, apesar de sua fama, Joel enfrentou uma crise financeira devastadora, causada não por vendas baixas ou maus investimentos, mas por alguém em quem ele confiava. No início de sua carreira, Joel contratou um gerente que parecia competente e leal. Este gerente cuidava dos contratos, finanças e acordos, permitindo que Joel se concentrasse na música. Com o tempo, no entanto, o gerente começou a explorar cláusulas ocultas em seus acordos para desviar dinheiro dos ganhos de Joel. Ele criou despesas falsas, canalizou fundos para empresas de fachada e desviou milhões sem o conhecimento de Joel. Por anos, Joel assumiu que suas finanças estavam seguras, sem saber que sua riqueza estava lentamente sendo drenada. Em meados da década de 1980, as discrepâncias nas contas de Joel tornaram-se demasiado evidentes para serem ignoradas. Auditorias revelaram o esquema elaborado do gerente. O que Joel havia descartado como erros de contabilidade acabou sendo um desvio deliberado. A traição foi chocante. A pessoa encarregada de proteger sua carreira havia roubado quase todos os seus ganhos. Joel processou seu gerente, desencadeando uma longa batalha legal. Embora ele eventualmente tenha vencido no tribunal, a vitória veio a um custo alto. As taxas legais e acordos consumiram seus fundos remanescentes, e o escândalo manchou sua imagem pública. A cobertura da mídia passou de elogiar sua música para dissecar sua desventura financeira. Os fãs ficaram chocados ao perceber que uma estrela de seu porte poderia perder quase tudo. A experiência forçou Joel a reconstruir não apenas suas finanças, mas sua carreira. Ele voltou a fazer turnês incansavelmente, contando com apresentações ao vivo para recuperar suas perdas. Com o tempo, ele recuperou a estabilidade, mas a provação deixou uma marca duradoura. Sua história se tornou um conto de advertência sobre confiar nas pessoas erradas em uma indústria onde a fama não oferece proteção contra a exploração. Bret Michaels, Veneno. Bret Michaels é amplamente reconhecido por suas apresentações eletrizantes e uma carreira repleta de hinos que lideraram as paradas. Ainda assim, por trás do brilho e glamour, a saga financeira de Michaels é uma história turbulenta de má gestão, processos judiciais e decisões ruins que quase esgotaram completamente seus cofres. No auge do seu sucesso, Michaels desfrutou de turnês luxuosas, vendas de álbuns recordes e uma legião de fãs cada vez maior. No entanto, uma série de decisões financeiras desastrosas, que iam desde investimentos arriscados e empreendimentos de entretenimento até parcerias comerciais mal aconselhadas, começou a corroer sua fortuna. Processos judiciais agravaram ainda mais seus problemas, com honorários advocatícios e custos de acordos corroendo constantemente o que antes havia sido um saldo bancário robusto. Com os credores cercando e a pressão financeira aumentando, Michaels encontrou-se lidando com as consequências de uma carreira baseada no excesso e em um estilo de vida sem restrições. Apesar de ganhar milhões com música e patrocínios, o outrora vibrante astro do rock foi obrigado a confrontar a realidade de que mesmo uma ascensão meteórica pode desmoronar quando a disciplina fiscal é negligenciada. Suas experiências servem como um lembrete sombrio da volatilidade inerente à fama e à fortuna. Uma narrativa onde o sucesso sob os holofotes não se traduz necessariamente em estabilidade financeira a longo prazo. Burt Bacharach. Burt Bacharach construiu uma carreira tão ilustre quanto suas partituras musicais. Porém, por trás das harmonias refinadas e arranjos elegantes, esconde-se uma história financeira recheada de desilusões e infortúnios. Apesar de seu talento inegável e dos milhões ganhos com sucessos atemporais, a fortuna de Bacharach sofreu uma queda dramática, em grande parte devido a um amargo acordo de divórcio que drenou seus recursos. A dissolução de seu casamento não apenas desmoronou sua vida pessoal, mas também resultou em uma divisão de bens que o deixou financeiramente vulnerável. Para piorar, houve vários investimentos fracassados, empreendimentos que prometiam altos retornos, mas que, em última análise, se transformaram em passos em falso custosos. Esses contratempos financeiros foram agravados pelas altas demandas de manter um estilo de vida luxuoso, esperado de um homem da sua estatura na indústria musical. Por anos, os ganhos de Bacharach, com discos de sucesso, trilhas de filmes e produções da Broadway, tinham fornecido uma almofada de conforto. Ainda assim, os desafios pessoais e empresariais imprevistos retiraram grande parte dessa segurança. Sua história é uma lembrança pungente de que mesmo indivíduos que celebram
criados por seu gênio, podem ser desfeitos pelas reviravoltas imprevisíveis de perdas pessoais e empreendimentos financeiros arriscados. Chuck Berry. O arquiteto pioneiro do rock and roll, Chuck Berry, revolucionou a música com seus riffs de guitarra inesquecíveis e performances de alta energia. No entanto, seu legado também é marcado por uma série de infortúnios financeiros que contrastam fortemente com suas monumentais contribuições para a música. A fortuna de Berry diminuiu principalmente devido a sérios problemas com o IRS, que culminaram em uma prolongada batalha legal com o governo federal. Acusações de evasão fiscal, que eventualmente o levaram para a prisão, drenaram seus recursos e mancharam sua imagem pública. Apesar de ter ganhado uma vasta fortuna com a venda de discos, turnês e direitos autorais, fundos que poderiam ter garantido seu futuro por décadas, a má gestão e os conflitos legais esgotaram a riqueza que ele havia construído com tanto esforço. As penalidades e multas impostas pelas autoridades fiscais não apenas o privaram de ativos significativos, mas também o forçaram a uma posição financeira precária, onde até mesmo as despesas básicas de vida se tornaram um desafio. Suas dificuldades com a lei e posterior prisão tornaram-se emblemáticas dos perigos enfrentados pelos astros do rock. Quem, apesar de seu gênio criativo, pode vacilar quando confrontado com as complexidades das obrigações financeiras. A jornada de Berry das alturas da inovação musical, às profundezas do desespero financeiro e legal, serve como um lembrete sóbrio de que até mesmo lendas estão vulneráveis às armadilhas da má administração e à implacável escrutínio da Receita Federal dos Estados Unidos. Courtney Love. A trajetória financeira de Courtney Love é um exemplo gritante de como a fama e a má gestão podem colidir para criar dificuldades duradouras. Apesar de sua carreira de alto perfil e conexão com uma das bandas mais influentes da história, sua administração do espólio do Nirvana provou ser catastrófica. Love desperdiçou uma parte significativa do valor do patrimônio através de uma série de investimentos mal aconselhados e batalhas legais persistentes. Em vez de preservar o legado e os ganhos do Nirvana, cada erro custou-lhe milhões e corroeu o potencial valor a longo prazo do patrimônio. Os incessantes processos judiciais não só drenaram suas finanças, mas também desviaram o foco da reconstrução e gestão estratégica de ativos. Embora o apelo da riqueza imediata e as pressões de uma vida pública possam ter influenciado suas decisões, as consequências foram severas. Receita perdida, dívidas crescentes e uma reputação duradoura como um exemplo a evitar em má gestão financeira. A história de Love destaca que, por trás do glamour do estrelato do rock, existem responsabilidades financeiras complexas que podem facilmente sair do controle quando combinadas com escolhas pessoais e profissionais voláteis. Hoje, sua experiência serve como um lembrete poderoso para artistas e profissionais da indústria. Sem planejamento cuidadoso e os consultores financeiros certos, até mesmo um império construído sobre música lendária pode desmoronar sob o peso de decisões de investimento ruins e litígios incessantes. David Crosby. A carreira de David Crosby, marcada por música pioneira e uma influência artística profunda, é igualmente sombria devido a uma história financeira tumultuada. Apesar de suas contribuições monumentais para o rock como membro de bandas seminais, a vida pessoal de Crosby tornou-se um campo de batalha de questões legais, abuso de substâncias e decisões financeiras erráticas. Suas lutas contra o vício em drogas não só prejudicaram sua saúde, mas também levaram a batalhas legais custosas que drenaram seus recursos. Múltiplos confrontos com a lei resultaram em tempo de prisão, complicando ainda mais sua situação financeira e manchando sua reputação. A má gestão financeira de Crosby estendeu-se aos seus negócios, onde a falta de supervisão prudente e decisões arriscadas agravaram seus problemas monetários. Esses desafios culminaram em um cenário onde seus ganhos de décadas de produção musical lendária eram insuficientes para estabilizar sua situação econômica. As consequências de seus problemas legais e demônios pessoais criaram um ciclo difícil de romper, forçando-o a navegar num equilíbrio precário entre empreendimentos criativos e sobrevivência financeira. A história de Crosby é uma reflexão sombria de como até as estrelas mais brilhantes podem tropeçar sob o peso de vícios pessoais e má gestão sistêmica. Continua sendo um conto de advertência no mundo da música. Sucesso no palco não garante segurança fora dele, e disciplina financeira é tão crucial quanto visão artística. Dee Snider. Dee Snider, famoso como o carismático vocalista do Twisted Sister, experimentou uma reversão dramática de fortuna que destacou a volatilidade do estrelato no rock. Outrora surfando na onda do sucesso de multiplatina, e com uma base de fãs dedicada, a carreira de Snider teve uma reviravolta inesperada após uma audiência no Senado altamente divulgada. Sua aparição perante os legisladores, destinada a defender sua arte, saiu pela culatra e levou a uma perda de credibilidade entre os fãs e especialistas da indústria.
Um momento crucial, combinado com conflitos internos dentro da sua banda, precipitou uma série de eventos que levou à separação do Twisted Sister e à evaporação dos rendimentos ao vivo quase da noite para o dia. As consequências do testemunho no Senado não apenas prejudicaram sua imagem pública, mas também minaram relações comerciais e diminuíram oportunidades futuras. À medida que o grupo icônico desaparecia das luzes da ribalta, a receita que antes fluía das vendas de discos, turnês e mercadorias diminuía, deixando Snyder a lidar com a dura realidade de ganhos reduzidos. A devastação financeira foi agravada por disputas legais persistentes e pelo desafio de se restabelecer em uma indústria que outrora o havia abraçado de forma entusiástica. A jornada de Snyder, de herói do rock celebrado a uma figura lutando contra as consequências da perda de credibilidade, serve como um lembrete contundente. Mesmo os músicos mais reverenciados não estão imunes às armadilhas financeiras de momentos públicos mal julgados e ao colapso da dinâmica da banda. George Clinton, Parliament Funkadelic. George Clinton, o visionário por trás do Parliament Funkadelic, revolucionou a música com seu estilo inovador e performances que rompem barreiras. No entanto, o legado de Clinton é igualmente definido por uma prolongada batalha com o infortúnio financeiro, decorrente de uma decisão contratual desastrosa. No início de sua carreira, em uma decisão que o assombraria por décadas, Clinton cedeu os direitos de sua própria música em um contrato que, em retrospectiva, era extremamente desfavorável. Essa decisão efetivamente o despojou do controle e da receita que seu talento criativo deveria ter assegurado. À medida que a música do Parliament Funkadelic se tornou a espinha dorsal do funk, soul e até do hip-hop moderno, os ganhos que poderiam ter garantido o futuro financeiro de Clinton foram direcionados para acordos que o deixaram com pouco em retorno. Ao longo dos anos, os direitos autorais perdidos e as disputas legais recorrentes sobre direitos aprofundaram suas dificuldades financeiras, tornando difícil para ele colher os benefícios completos de sua produção artística. O forte contraste entre sua influência na indústria musical e suas dificuldades financeiras pessoais fala muito sobre os riscos que os artistas enfrentam quando presos em contratos exploradores. A jornada de Clinton é um testemunho da importância crítica de compreender e negociar os termos de negócios. Uma lição para todo artista que deseja proteger seu legado e garantir que a criatividade se transforme em estabilidade financeira duradoura. Peter Doherty. O roqueiro inglês Bad Boy, Pete Doherty, fundou a banda de rock The Libertines em 1997. E quando o grupo o baniu de tocar, graças ao seu notório abuso de drogas e tempo atrás das grades, Doherty não ficou parado por muito tempo. Ele simplesmente formou outra banda, The Baby Shambles, em 2003. Eu anseio por um show medíocre, ele confessou uma vez. Uma frase que sugere o paradoxo de um homem que teve tudo, mas parece eternamente à beira do abismo. Apesar dos milhões arrecadados com The Libertines e das vendas consistentes de um álbum do Baby Shambles que vendeu 100 mil cópias, as fortunas de Doherty desabaram. Em 2007, o Evening Standard já sussurrava que o roqueiro estava à beira de falência. Seu estilo de vida, alimentado por vícios e uma inclinação para a autodestruição, não se encaixava bem com o rigor do planejamento financeiro sólido. Investimentos ruins e decisões erráticas agravaram seus problemas, apagando o que deveria ter sido uma sólida reserva. No entanto, havia um lado positivo, embora passageiro. Ele certa vez conseguiu chamar a atenção da supermodelo Kate Moss. Seus milhões, pelo menos por um tempo, forneceram um alívio financeiro temporário. Mas quando Moss eventualmente se afastou, em 2010, The Sun foi rápido em relatar que Doherty estava completamente falido e morando em um porão. Apartamento. Goo Goo Dolls. Os Goo Goo Dolls estouraram na cena rock com uma mistura contagiante de energia punk e ganchos melódicos, rapidamente conquistando fãs e críticos. Porém, por trás dos singles cativantes e das turnês esgotadas, há uma amarga história de infortúnio financeiro. No início de sua carreira, a banda se viu presa a um contrato injusto com a gravadora, que sistematicamente os privava dos ganhos que tinham claramente conquistado. Os termos do contrato garantiam que, mesmo com seus discos de sucesso subindo nas paradas, seus cheques de royalties eram desanimadoramente baixos, deixando apenas migalhas da receita que deveria ter fluído livremente. Disputas financeiras persistentes com a gravadora logo escalaram para longas batalhas legais que drenaram seus recursos e esgotaram a centelha criativa que outrora alimentou seu sucesso. Apesar da promessa de aclamação popular e de uma base de fãs devota,
A base financeira do grupo desmoronou constantemente sob o peso de acordos exploratórios e constantes litígios. Cada novo lançamento era ofuscado pela incômoda realidade das obrigações contratuais que deixavam pouco espaço para verdadeiras finanças. Liberdade. Sob os holofotes impiedosos da indústria musical, a experiência dos Goo Goo Dolls serve como um lembrete contundente. Mesmo uma ascensão meteórica à fama pode ser descarrilada por má gestão financeira e acordos injustos, transformando o que deveria ter sido um legado de sucesso em um conto de advertência sobre fortuna perdida. Marvin Gaye. Marvin Gaye, o maestro soulful cuja voz definiu uma era, cativou milhões com suas melodias emocionantes e letras socialmente conscientes. Porém, por trás das melodias suaves e das performances icônicas, havia uma tumultuada luta financeira. Em meados da década de 1970, a vida pessoal e os assuntos financeiros de Guy sofreram uma queda dramática quando as crescentes obrigações legais, especialmente um custoso acordo de pensão alimentícia, o forçaram a declarar falência em 1976. Sua incapacidade de acompanhar os altos pagamentos, combinada com um estilo de vida alimentado pelo uso de drogas e gastos irregulares, precipitou perdas adicionais que o assombrariam por anos. A má gestão financeira de Guy foi agravada por erros nos negócios, pois investimentos mal aconselhados e falta de disciplina fiscal o deixaram vulnerável a credores e problemas legais. Apesar de ter ganho milhões com a venda de discos e turnês que exibiam seu talento hipnotizante, o legado do músico foi manchado por estas desventuras financeiras. A dicotomia entre sua genialidade artística e a ruína financeira permanece como uma das ironias mais trágicas do mundo da música. No fim, a história de Marvin Gaye permanece como um lembrete sóbrio de que até as vozes mais emocionantes podem ser silenciadas pelas duras realidades da irresponsabilidade financeira e do tumulto pessoal. Um conto de advertência que ressoa pelos anais da história do rock e do soul. MC Hammer. MC Hammer alcançou alturas sem precedentes na indústria musical com seu mega hit You Can't Touch This, uma faixa que o transformou em um nome conhecido da noite para o dia. Seu estilo chamativo e movimentos de dança exuberantes eram acompanhados apenas pelos milhões de dólares que sua carreira inicial gerou, impulsionando-o ao extrato mais alto do estrelato pop. Porém, por trás da fachada reluzente e das vendas de discos em alta, a saga financeira de Hammer tomou um rumo devastador. Gastos extravagantes com estilos de vida opulentos, festas de alto perfil e investimentos exagerados logo o alcançaram, esgotando sua conta bancária mais rápido do que seus discos de sucesso podiam preenchê-la. Apesar do sucesso inicial e da enorme receita gerada por suas turnês e mercadorias, a imprudência financeira de MC Hammer o levou a um caminho perigoso. Em 1996, o peso de seus gastos extravagantes e uma série de decisões empresariais ruins forçaram-no a declarar falência, uma queda chocante para um homem que parecia imbatível. Sua história ressalta a realidade brutal de que até mesmo um aumento meteórico na fama e fortuna pode desaparecer num instante quando a disciplina financeira é negligenciada. No exigente mundo do entretenimento, a jornada de MC Hammer é um forte lembrete de que gastos descontrolados e má gestão podem rapidamente transformar um legado de sucesso em uma advertência de riqueza perdida. Meat Loaf. Meat Loaf, o ícone do rock teatral conhecido por sua presença de palco grandiosa e pelo sucesso monumental de Bat Out of Hell, cativou o público com suas performances explosivas e narrativa épica. No entanto, por trás do drama e da grandiosidade de seus shows ao vivo, havia uma série de infortúnios financeiros que quase eclipsaram sua carreira lendária. Apesar de vender milhões de discos e lotar arenas mundialmente, a fortuna de Meat Loaf foi minada pelas correntes obscuras do negócio da música. Sua gravadora era notória por subnotificar as vendas de álbuns, uma prática que o deixava com uma fração da receita que merecia. Para piorar as coisas, uma série de processos de um gerente insatisfeito e de um editor exagerado drenou ainda mais seus cofres e adicionou camadas de complexidade legal a uma situação já precária. Esses reveses financeiros, somados com o aumento das taxas legais e a luta contínua para recuperar royalties perdidos, deixaram Meat Loaf em uma batalha constante para assegurar seu legado. Apesar de seu talento inegável e do sucesso colossal de seus primeiros trabalhos, a má gestão financeira nos bastidores transformou sua carreira em um conto de advertência. No mundo implacável do rock and roll, a experiência de Meat Loaf é um lembrete claro de que até os talentos mais explosivos podem ser arruinados pelas armadilhas de práticas comerciais exploratórias e enredos legais. Michael Jackson. Michael Jackson, o indiscutível rei do pop, reinou supremo no mundo da música,
cativando audiências com sua música inovadora, passos de dança icônicos e álbuns recordistas. No entanto, por trás do sucesso cintilante e dos bilhões em ganhos, estava uma saga financeira tumultuada que, em última análise, definiu nos últimos anos de sua vida. Apesar de ter gerado uma receita astronômica com vendas de álbuns, turnês e mercadorias, as finanças pessoais de Jackson estavam em frangalhos. Uma combinação de gastos extravagantes que iam desde compras luxuosas e festas intermináveis até uma coleção sempre crescente de luxo, propriedades e uma série de batalhas legais caras drenaram seus recursos a uma taxa alarmante. Sua busca incessante pela perfeição em sua arte vinha acompanhada de uma necessidade igualmente obsessiva de perfeição em seu estilo de vida. Uma busca que se transformou em um atoleiro financeiro. Mesmo enquanto o mundo celebrava seu gênio musical, as contas bancárias do rei contavam uma história bem diferente. Ao longo do tempo, dívidas crescentes e má gestão financeira lançaram uma sombra sobre seu legado, culminando em um final trágico que viu o ícone do pop morrer endividado. A jornada de Michael Jackson é um lembrete gritante de que no deslumbrante reino do estrelato do rock e pop, o brilho do sucesso pode esconder os perigos financeiros mais profundos. Uma história de advertência de como até os impérios mais ricos podem desmoronar sob o peso da extravagância descontrolada e da incessante disputa legal. Mick Fleetwood. Mick Fleetwood, o icônico baterista do Fleetwood Mac, não é apenas conhecido por seus ritmos contagiantes e estilo característico. Ele também é um exemplo de infortúnio financeiro. Apesar de ser um membro fundador de uma das bandas de rock mais lendárias, a fortuna de Fleetwood foi corroída por uma série de más decisões financeiras que o deixaram abalado. Perdas imobiliárias e investimentos ruins desempenharam um grande papel. Fleetwood uma vez mergulhou no mercado imobiliário com a esperança de diversificar sua renda, apenas para ver seus investimentos evaporarem à medida que as flutuações do mercado e negócios arriscados cobraram seu preço. Para piorar as coisas, as frequentes pausas da banda significavam que o fluxo constante de renda que ele antes desfrutava foi substituído por longos períodos de ganhos escassos. Sua baixa renda durante essas pausas o obrigou a lidar com dívidas crescentes e a pressão de manter um estilo de vida luxuoso. Para Fleetwood, o brilho da fama era frequentemente ofuscado pelas duras realidades da instabilidade financeira. Um lembrete claro de que mesmo lendas do rock não estão imunes aos perigos da má gestão econômica. Sua jornada destaca a importância do planejamento financeiro sólido em uma indústria notória por suas fortunas passageiras. É uma lição difícil de como empreendimentos imobiliários e de investimento, se não geridos cuidadosamente, podem transformar uma carreira celebrada em uma série de reveses fiscais. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas, construiu uma carreira com performances selvagens e sucessos inesquecíveis, mas sua história financeira está repleta de erros quase catastróficos. No auge de sua fama, Osbourne quase perdeu tudo devido a uma combinação volátil de má administração, gastos excessivos e uma batalha pessoal contra o vício. Seu estilo de vida luxuoso, repleto de compras extravagantes e um custo de vida elevado, rapidamente drenou seus recursos. Com os fundos desaparecendo mais rápido que suas notórias excentricidades nos palcos, Osbourne se viu à beira da ruína financeira. Felizmente, em meio ao caos, sua esposa, Sharon, surgiu como uma força estabilizadora, intervindo para salvar o império que ele havia construído ao longo de décadas. Seu conhecimento financeiro e apoio inabalável ajudaram a afastá-lo do abismo, garantindo que seu legado musical não fosse ofuscado por seus fiascos financeiros. Mesmo quando suas lutas contra o vício agravavam seus problemas financeiros, a intervenção e gestão proporcionadas por Sharon ofereceram-lhe um salva-vidas que poucos astros do rock podem reivindicar. A jornada de Osbourne é um lembrete convincente de que até mesmo as figuras mais icônicas podem falhar sem orientação adequada. Mas também destaca como um parceiro firme pode fazer toda a diferença na recuperação da estabilidade. Sua história é tanto um conto de redenção quanto uma narrativa de advertência sobre os perigos da má gestão no mundo de alto risco do rock and roll. Scott Stapp. O outrora celebrado vocalista do Creed, Scott Stapp, experimentou uma queda dramática da graça que o levou da fama à penúria financeira. No auge de sua carreira, a voz distinta de Stapp e suas letras cativantes lhe renderam legiões de fãs e ganhos significativos. No entanto, nos bastidores, uma série de escolhas autodestrutivas começou a cobrar seu preço. O vício em drogas, uma dependência de substâncias que prometiam escape, mas entregavam caos, rapidamente erodiu sua estabilidade pessoal e profissional. Problemas legais agravaram ainda mais suas dificuldades, drenando seus recursos com batalhas judiciais caras e acordos. Gastos excessivos, alimentados pelo fascínio do excesso de estrela do rock,
Deixaram-no com pouco para mostrar pelo sucesso que ele uma vez desfrutou. Houve um momento em que os problemas financeiros de Stapp eram tão graves que ele se viu sem um teto sobre a cabeça. Um testemunho aterrador dos perigos da indulgência descontrolada e da má gestão. O colapso foi tão chocante quanto devastador, revelando que o mesmo sucesso que uma vez construiu seu império também poderia abrir caminho para a ruína. Hoje, a jornada de Scott Stapp é um conto de advertência, um lembrete de que o estilo de vida do rock and roll, com todo o seu brilho e glamour, pode rapidamente azedar quando demônios pessoais e irresponsabilidade financeira colidem, deixando até mesmo as estrelas mais brilhantes vulneráveis a uma queda devastadora. Sly Stone. O pioneiro líder de Sly and the Family Stone, Sly Stone já reinou supremo na cena do funk soul com seus ritmos contagiantes e som revolucionário. No entanto, por trás da inovação musical havia uma amarga história de ruína financeira. A fortuna de Sly, acumulada através de discos inovadores e shows ao vivo lendários, dissolveu-se lentamente, graças a uma combinação de contratos desastrosos, administração negligente e os estragos das drogas. Vício. Apesar do seu sucesso inicial, os acordos que ele fez com gravadoras deixaram-no com retornos insignificantes, já que os termos desfavoráveis e acordos duvidosos lhe tiraram a receita que merecia. À medida que seus demônios pessoais tomavam conta, o estilo de vida de Sly entrou em espiral descendente, e ele foi forçado a tomar medidas drásticas, sacrifícios. Em uma reviravolta que chocou muitos, o outrora icônico roqueiro acabou vivendo em uma van durante anos, um contraste marcante com a opulência que se poderia esperar de uma estrela do seu calibre. Sua história é um alerta, destacando como a própria indústria que eleva artistas ao estrelato também pode ser a arquiteta de sua ruína financeira. A jornada de Sly Stone do sucesso no topo das paradas para uma vida à margem da segurança financeira continua a ser um lembrete poderoso dos perigos de contratos ruins e indulgência desmedida em um mundo onde a má gestão pode transformar fortuna em poeira. Ted Nugent. Famoso por seus riffs de guitarra eletrizantes e persona provocativa, Ted Nugent teve uma carreira definida por tanto sucesso selvagem quanto decisões financeiras turbulentas. Apesar de ganhar milhões com vendas de discos, turnês e mercadorias, a propensão de Nugent para investimentos arriscados acabou deixando-o diante de uma dura realidade financeira. Ao longo dos anos, seus empreendimentos fora da música, incluindo uma infeliz fazenda de Vissons, um questionável investimento em hotel em Flint, Michigan, e até mesmo um rebanho de Clydesdales, provaram ser desastrosos. Cada um desses empreendimentos prometia altos retornos, mas em vez disso, drenou seus recursos, já que oportunidades mal julgadas e a falta de supervisão financeira adequada levaram a perdas crescentes. A história de Nugent destaca o perigo de se estender demais em empreendimentos distantes da sua principal área de especialização. Sua personalidade agressiva no palco, que uma vez cativou o público, não pôde protegê-lo dos perigos da má gestão empresarial. Enquanto sua energia no palco continua lendária, as consequências financeiras desses investimentos fracassados servem como um alerta sobre a importância do planejamento financeiro sólido. A jornada de Ted Nugent é um vívido lembrete de que até ícones do rock não estão imunes às consequências de gastos imprudentes e decisões empresariais imprudentes. Uma lição duradoura para aqueles que andam na linha tênue entre a fama e a estabilidade financeira. Tom Petty. O carismático líder por trás de uma série de sucessos atemporais, Tom Petty conquistou os corações de milhões com sua voz distinta e melodias inesquecíveis. No entanto, por trás da cortina do sucesso no rock and roll, havia uma luta contra o infortúnio financeiro que acabaria por manchar sua carreira ilustre. Logo no início, Petty se viu preso em um contrato com uma gravadora que estava longe de ser favorável. Os termos do acordo garantiam que, mesmo quando seus álbuns chegavam ao topo das paradas, os royalties chegavam a passos de tartaruga, deixando-o com apenas uma fração dos ganhos que merecia. A situação piorou com longas batalhas legais, enquanto Petty lutava para recuperar o que era seu por direito. Essas disputas legais não apenas esvaziaram sua conta bancária, mas também lançaram uma longa sombra sobre seu legado, forçando-o à dolorosa realidade de declarar falência. Apesar de seu talento extraordinário e um catálogo de sucessos que definiram gerações, o labirinto de contratos e litígios mostrou-se um atoleiro financeiro. A experiência de Tom Petty é um lembrete claro de que mesmo os astros do rock mais celebrados podem cair vítimas de práticas comerciais exploradoras e acordos mal administrados. Uma história de advertência sobre a natureza precária do sucesso na indústria musical, onde o gênio criativo, às vezes, encontra as duras realidades da ruína financeira. Vince Neil. O vocalista enérgico do Mötley Crüe
Vince Neil se tornou sinônimo dos excessos e das aventuras selvagens do rock and roll dos anos 1980. Mas por trás da persona chamativa e das performances eletrizantes, a vida financeira de Neil foi marcada por uma série de infortúnios que acabaram por forçá-lo a enfrentar uma dura realidade. Apesar dos enormes ganhos gerados pelas vendas de discos, mercadorias e turnês, uma tempestade perfeita de processos, acordos de divórcio e gastos imprudentes começou a corroer sua riqueza. A pressão financeira aumentou ao longo dos anos e, em 2010, Neil foi obrigado a declarar falência, uma queda acentuada desde os altos da rocha, fama. As batalhas legais foram implacáveis, esgotando suas finanças e minando a estabilidade financeira que ele uma vez desfrutou. Retrocessos pessoais, incluindo divórcios custosos, agravaram ainda mais a situação, deixando-o lutando para manter o estilo de vida luxuoso que outrora definia sua imagem pública. A jornada de Vince Neil, de realeza do rock para dificuldades financeiras, serve como um potente lembrete de como o glamour do rock and roll pode rapidamente ceder às duras realidades da má gestão fiscal. Sua história ressalta a importância de equilibrar as emoções do palco com uma administração financeira prudente. Willie Nelson, uma lenda da música country cuja voz expressiva e letras poéticas tocaram gerações, também enfrentou sua cota de tempestades financeiras. Apesar de sua popularidade duradoura e de uma carreira que se estende por décadas, a estabilidade financeira de Nelson foi severamente abalada por um infame confronto com o IRS. Nos anos 1990, a Receita Federal veio de forma contundente, confiscando a maioria de seus bens devido a impressionantes 16 milhões de dólares em impostos não pagos. A abordagem pesada do IRS deixou-o cambaleando, à medida que a perda de renda e bens atingiu o cerne de sua fundação financeira. Esta medida drástica forçou Nelson a uma difícil batalha para recuperar seu legado, pois o golpe financeiro ameaçou não apenas seu sustento pessoal, mas também os meios para continuar produzindo a música que definiu sua carreira. A apreensão destacou os perigos da má gestão fiscal e a natureza implacável da regulamentação financeira. Para um músico cujo trabalho foi celebrado por sua autenticidade e resiliência, a intervenção do IRS foi um golpe difícil de aceitar. A jornada de Willie Nelson por este período tumultuado continua sendo uma lição sobre a importância da responsabilidade fiscal, mesmo para aqueles cujo brilho artístico deixou uma marca indelével na história da música.